Olá, povo progressista brasileiro, estamos nós aqui mais uma vez com mais um vídeo. Eu já começo pedindo a vocês para vocês curtirem o canal, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para a gente continuar crescendo e continuar contribuindo, mesmo que seja de uma forma muito modesta, para a democracia plena no Brasil. Bem, gente, o assunto que está na crista da onda, vamos assim dizer, o 8 do 1, né, essas imagens do 8 do 1, e evidentemente também o Anderson Torres, que está diretamente ligado a tudo isso. Anderson Torres já está chiando, já não está aguentando mais a prisão. E o que é estranho, né? Porque Anderson Torres é bolsonarista raiz. Anderson Torres é um dos caras que mais defendeu o bolsonarismo, cometeu crimes pelo bolsonarismo, né? E o bolsonarismo dizia até que era favorável à tortura. Bolsonaro cansou de falar isso, eu sou favorável à tortura. Aí o cara está preso numa cela, que tem uma mesa, que tem uma TV, que tem uma cama, sozinho numa cela, e está reclamando. Você imagina esse cara com a cabeça dentro de um tonel cheio d'água, um barril de água, que eles costumavam afogar as pessoas lá, para as pessoas falarem. Imagina esse cara no pau de arara, imagina esse cara tomando choque no testículo. Imagine isso. Porque ele defendia exatamente isso. E isso não está indo para ele. Ele não está sofrendo essa carga, vamos dizer, de tortura. A única tortura que ele tem está afastado das filhas e da esposa dele, coisa que ele procurou, ele cometeu crimes. Essas pessoas que passaram por toda essa tortura que eu falei para vocês, não cometeram crime não. Estavam defendendo a democracia, que foi roubada do povo brasileiro pelas Forças Armadas em 31 de março de 64. Há quem diga que foi no 1º de abril, né, no dia seguinte, mas como ia ficar chato por ser o dia da mentira, botaram como dia 31. O que ele defendia era o que o Bolsonaro defendia. E o Bolsonaro defendia tortura para preso. Bandido bom, bandido morto. Eu já digo, terrorista bom é terrorista preso. Pagando por tudo que cometeu, que seja responsabilizado por tudo. Todos os erros que o Torres cometeu, que ele seja responsabilizado por isso. Aí tem 3 filhos, mas ele tinha 3 filhos quando cometeu esses erros. Tem esposa, também tinha esposa quando cometeu todos esses erros. Eu fico pensando, e a carreira dele, como é que fica? Sabe quando ele sai da cadeia, ele volta a ser delegado? Que moral que esse cara tem para ser delegado da Polícia Federal? A gente corre risco com um homem desse na Polícia Federal, como delegado da Polícia Federal, tendo acesso a um monte de processo, tendo acesso a um monte de informação. Ele não é digno mais de ser um policial federal. Sair da cadeia, entrega o crachazinho dele e acabou. Não tem mais condições de um cara que cometeu esse crime contra a nação, contra a democracia, continuar sendo delegado da Polícia Federal. Impossível isso, eu não creio que isso venha acontecer. Bem, na quinta-feira, dia 20 de abril, o Alexandre, o Xandão, que eles botaram, esse pessoal são tão estúpido, que até apelido nos ministros, né, Xandão. Mas que seja, para eles, né, o Alexandre de Moraes e o Xandão, manteve a prisão preventiva do Anderson Torres no âmbito do inquérito que apura os atos de 8 de janeiro. Na decisão, Moraes afirmou que Torres omitiu acesso aos investigadores ao seu celular. Me parece que agora ele forneceu a senha e aí está pedindo, não, já que eu forneci a senha e a minha liberdade tal, foi negada, e ele vai recorrer no Supremo. Eles invadiram, quebraram o Supremo todo, agora vão recorrer ao Supremo. Vai ser negado, com certeza vai ser negado. Né? E tudo isso que aconteceu, está tudo muito ligado a essa questão do Torres, evidentemente que está ligado a esses vídeos também, que a CNN maliciosamente divulgou, que editou. Né? Tem os seus motivos a CNN para fazer isso. Né? A CNN tem um lado, já deixou bem claro que o lado da CNN não é o lado da democracia. Né? Vamos procurar evitar até a CNN, porque a informação da CNN já provou que corre risco de não ser verídica. Né? Leandro Magalhães foi o jornalista que editou aqueles vídeos e que colocou, que foi ele que recebeu, editou, publicou e tudo mais. Leandro Magalhães, ele é do PP. Ele já trabalhou na Câmara como assessor de um deputado do PP.
partido progressista ligado diretamente à ala bolsonarista, né? Aliás, partido que faz parte da ala bolsonarista, diretamente ligado ao Jair Bolsonaro. Aí o cara chegou, recebeu aqueles vídeos, editou de uma maneira que comprometesse o Magalhães, o Gonçalves, né? Gonçalves Dias, G. Dias, e ficou por isso mesmo. Parei. Ele não tem um editor, ele é o jornalista. E o editor deixou que isso passasse dessa forma, foi enganado também. Ele continua na CNN, porque se ele continuar na CNN, para mim, deixa claro que essa era a intenção não só do jornalista, mas como da CNN também. Né? E isso é muito complicado, porque nós estamos falando de uma tentativa de outro golpe. Esses vídeos poderiam chamar um outro golpe. Esses vídeos incendiou a direita para exigir a CPMI, o que agora eles já começam até a botar um pouco o pé atrás, porque antes mesmo do vídeo aparecer na íntegra, que compromete mais os bolsonaristas do que qualquer outro, eles já estavam começando a tirar o pé, né, dessa onda da CPI, porque é altamente prejudicial a eles. Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do GSI. O ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, ele foi o braço direito do Dino, quando Dino era governador do Flávio Dino, quando o Flávio Dino era governador do Maranhão. Né? Ele é um homem de comunicação, ele é jornalista. Mas ele foi interino também, interventor no Distrito Federal, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando, a partir do ato, né, do dia 8/1, ficou acho que um mês lá como interventor de segurança pública. Ele está sempre acompanhando o Flávio Dino, é bom, ele vai fazer uma parceria bacana com o Flávio Dino ali, caso, né, o G. Dias, o Gonçalves Dias não volte a ser o chefe do GSI. Não sei o que vai acontecer. Então, ele defendeu a inocência do ministro Gonçalves Dias nos atos golpistas do 8/1. Né? Ele ainda sugeriu a participação de generais bolsonaristas Augusto Heleno e Walter Braga Neto. Walter Braga Neto, a gente pode esquecer que Walter Braga Neto foi o vice na chapa do Bolsonaro, que perdeu as eleições agora para Lula, né? E o Augusto Heleno, que era o chefe do GSI. E, aliás, é bom deixar claro isso, que toda a corporação do GSI no dia 8/1 foi indicada por Heleno, pelo general Heleno. Porque ainda quando aconteceu o golpe, a tentativa de golpe, ainda não havia tempo, né, para o Gonçalves Dias montar o seu gabinete. O Gonçalves Dias foi traído pelo Exército. O Exército traiu o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias. Você sabe o que é isso? O Exército traiu um próprio general? Que tipo de militarismo é esse? É o mesmo militarismo do golpe de 64, que durou até 85 e nesse período matou muita gente. Eles jogaram um dos seus aos leões, porque ele era honrado. Bom, continuando, então a CPMI, o Flávio Dino já disse sobre a CPMI, uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que, olha, se jogará a luz para muita gente que está escondida na sombra. Essa CPMI vai trazer muita coisa. Gente, olha só, eu sou repetitivo nisso, mas a Carla Zambelli pediu golpe aos militares. O Magno Malta chamou o povo para Brasília. Então agora é nunca, agora nunca. Ainda tem, né, o Fernando Fernandes, um monte de gente, um monte de senadores, um monte de deputados federais que participaram desse golpe. E são essas pessoas que pediram a CPMI. Eu não sei se eles não acreditaram que essa CPMI fosse acontecer. Está aí a CPMI agora, quase se tornando realidade, tomara que se torne realidade, para ver esse povo se ferrar. Né? E depois vão se ferrar, os que tomarem cadeia vão chorar igual está chorando o Anderson Torres. Porque é um povo que chora, né? O povinho para chorar, para pedir, para dizer que não foi nada disso, tá? É esse povinho bolsonarista, né? Então a CPMI, a gente já pode contar ela como realidade,
né, e que venha mesmo jogar a luz a quem está na sombra, que venha mesmo comprometer mais ainda a situação do Anderson Torres, tudo isso dentro daquilo que é justo, do que é a justiça. Né? Que a gente não quer aqui que aconteça com essas pessoas a mesma coisa que aconteceu com o presidente Lula, que ficou preso por crimes que não cometeu, ou crimes que não tinha prova nenhuma contra ele. Não, a gente quer que as pessoas sejam mostradas, você está sendo preso por isso aqui. Né? E sem choradeiras, de preferência. E outra coisa, eu não sei se eu já falei isso no outro vídeo, se o Anderson Torres estará mais seguro solto, não. Né? Ele já está falando em suicídio e tal, de repente, na cadeia ele está mais seguro. Contra riscos de suicídio e até mesmo de atentado. Porque ele pode sofrer um atentado, ele tem muita coisa para falar. Pode sofrer, pode queimar esse arquivo, né? Ele é um arquivo. Né? Cometeu muitos crimes e que na hora de pagar o crime vira essa confusão, essa choradeira. É evidente que ele pode estar deprimido, como todos os presos estão. A pessoa está privada de ver sua família, né? Ainda mais ele que tinha 3 filhas, uma vida bem estável, né? Comendo do bom e do melhor. Aliás, até acredito que ele esteja comendo do bom e do melhor no presídio onde ele esteja. Perdeu 10, 12 quilos, todos os presos perdem. Né? Mas enfim, gente, ele deveria ter visto isso antes. A família poderia ter orientado isso, poderia ter orientado ele antes também, se soubesse do que estava acontecendo, evidentemente. Né? Agora ele tem que pagar, é pagar mesmo. Pagar. E eu espero que pague, não só ele, como a Carla Zambelli, como esse Nicolas da peruca, esse menino que não dá para entender o que ele faz lá, os Bolsonaros, né? O Flávio, o Eduardo, o Flávio e o Bolsonaro, no dia dos ataques à Praça dos Três Poderes, ele teve contato com o Anderson Torres, isso já foi visto no celular dele, já. Então o Flávio também já deve estar já meio assustado. O Carlos Bolsonaro deve ser um dos chamados para a CPI. Né? O próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro também deve ser chamado para a CPI. Enfim, cara, esse povo tem que tomar essa mesma cadeia que o Torres está tomando e por um tempo bem prolongado. Bem prolongado, que todos os crimes sejam computados. E outra coisa, trata-se de gente de alta periculosidade. A gente não pode esquecer que a Carla Zambelli saiu correndo com uma arma atrás de um jornalista um dia antes da eleição no centro de São Paulo, com uma arma na mão, correndo atrás de um jornalista. É esse o tipo de gente. E tem outros caras também violentos, altamente violentos, que têm mostrado isso nas sessões da Câmara. Gente, para o meu vídeo não se alongar muito, fico por aqui. E com aquele mesmo pedido de sempre, eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem e que vocês se inscrevam no canal. A gente precisa continuar crescendo para continuar em apoio à democracia plena no Brasil, verdadeira democracia. Né? E caso haja a CPMI, eu vou ficar fazendo meus canais aqui, meus vídeos aqui diariamente em cima desse tema. Fico por aqui, fiquem todos com Deus.